Bem-vindos a mais uma aula da Unilink. Me chamo Guilherme, sou da equipe de cirurgia geral e hoje nós vamos voltar a comentar um pouco mais sobre choque e concluir mais algumas questões. Tenho certeza que você lembrar disso na hora da prova, acertar e conquistar sua vaga na residência. Bom, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre algumas considerações de choque obstrutivo e choque hipovolêmico, além também de uma questão de choque cardiogênico. Começando a questão da Estadual do Rio Grande do Norte, 2017. Em relação ao choque, assinale a alternativa incorreta. A. A presença de hipotensão sem taquicardia concomitante é sinal sugestivo de choque neurogênico. B. É característica do choque cardiogênico a redução da perfusão tecidual com volemia adequada. C. A gasometria arterial inadequada não exclui o diagnóstico de choque obstrutivo por embolia pulmonar. E D. São causas habituais de choque obstrutivo: infarto agudo do miocárdio, dissecção aguda da aorta, embolia pulmonar pneumotórax hipertensiva. Observe que a letra A, a presença de hipotensão sem taquicardia concomitante, é sinal sugestivo de choque neurogênico, está correta. B, a característica de choque cardiogênico, a redução da perfusão tecidual com volume adequado, está correta. C, gasometria arterial inadequada não exclui o diagnóstico de choque obstrutivo na embolia pulmonar, também correto. Então, salva para a gente a D, discutir. São causas habituais de choque obstrutivo: infarto agudo do miocárdio? Não. Infarto agudo do miocárdio configura como uma etiologia de choque cardiogênico. Então, letra D é a incorreta. A alternativa correta é a letra D, por infarto agudo do miocárdio não ser uma possibilidade, um tipo de choque obstrutivo, mas sim cardiogênico. Questão 8. Choque causado por pneumotórax hipertensiva é classificado como A. Choque hipovolêmico, choque distributivo, choque cardiogênico ou choque obstrutivo. O pneumotórax hipertensivo, é só você lembrar. Quando a gente tem um pneumotórax, que a gente faz uma perfuração entre os tipos de pleura visceral e parietal, a gente tem um aumento em inclusão do ar no espaço não adequado. E essa distensão entre as pleuras acaba fazendo um efeito compressivo na câmara cardíaca, fazendo assim um efeito praticamente algo como se fosse de massa, diminuindo assim a possibilidade de débito cardíaco, considerando isso um choque obstrutivo. Então, a alternativa correta é a letra D. Bom, choque hipovolêmico. Agora, a próxima questão, vamos comentá-la aqui, ver se o que a PUC de São Paulo 2020 trouxe pra gente. Um paciente tem pressão arterial de 70/50 e lactato sérico de 30 mg por 100 em 100 ml. O débito cardíaco é de 1,9 litros por minuto e a pressão venosa central é de 2 centímetros. O diagnóstico mais provável é A. Insuficiência cardíaca congestiva. B. Tamponamento cardíaco. C. Choque hipovolêmico. D. Choque séptico. Aqui a gente tem que pensar em duas considerações, principalmente débito cardíaco e também a pressão venosa central. Nesse contexto, a letra A e a letra B traz para a gente alternativas em que o débito cardíaco não vai se alterar, mas a pressão venosa central vai se aumentar. Então, fazendo assim um perfil de escoamento inadequado, praticamente assim, no paciente. O que vai fazer na letra A, por exemplo, ser responsável por toda aquela consideração de edema, de disfunção de acúmulo de líquido pleural, e no tamponamento cardíaco mesmo, quase a mesma consideração. Então, não configuram, por esses motivos, elas não são respostas adequadas para a nossa questão. Sobrou para a gente o choque hipovolêmico e o choque séptico. Então, dessas alternativas, a única que vai cursar com redução da pressão venosa central e redução do débito cardíaco, como está descrito aqui, é o choque hipovolêmico. Então, a gente tem que pensar que nessa situação, né, a gente vai ter uma bomba, né, o coração vai estar agindo de forma correta, só que acaba que não é por má funcionamento dele, mas sim pelo mau volume, pela
pouca quantidade de volume que está chegando nesse coração. Então, a resposta correta desse paciente é, ou dessa questão, é a alternativa C, choque hipovolêmico. Bom, a questão 10 de PUC São Paulo 2020, na sala de emergência para as vítimas de choque hipovolêmico, os protocolos de transfusão maciça devem incluir transfusão de plasma e plaquetas, além de concentrado de hemácias, ser iniciada após disparo sanguínea, mas a prova cruzada não é necessária, ser iniciada em pacientes com taquicardia depois da administração de 3.500 ml de cristalóides e D, incluir exames para coagulopatias frequentes em 5% dos pacientes que necessitam de transfusão maciça. A gente tem que entender que protocolo de transfusão maciça é o paciente que está chocado. Muitas vezes, aquele paciente que encontra-se em gravíssimo estado geral, com franca perda de volemia por algum sítio, qualquer sítio que seja, e que esse tipo de paciente ele não tem tempo, né? E, às vezes ele vai para um tipo de cirurgia tipo damage control, ou que vai ser aquela cirurgia que vai ter um second look. Enfim, esse paciente ele precisa de sangue rápido. E além disso, ele não só precisa da hemácia, ele precisa de tudo. Então ele precisa de plasma, precisa de plaqueta e precisa da hemácia. O que é a nossa alternativa correta. A. Incluir transfusão de plasma e plaquetas, além de concentrado de massa. Correto. Além dessa, é a resposta à nossa questão. B. Ser iniciada após parte sanguínea. Não, o paciente não tem tempo para isso. E a prova cruzada realmente não é necessária. Ser iniciados em pacientes com taquicardia. Isso é relativo, assim, praticamente todo paciente que vai chegar nesse estado vai estar taquicárdio. Depois de administração de 3.500 ml. Não, é 2.000 ml de cristalóide, segundo a TLS. Incluir exames para coagulopatias presentes em 5% dos pacientes que necessitam de transfusão maciça. Não tem tempo para fazer exame, né? O paciente está chocado e precisa de um atendimento hospitalar de UTI, provavelmente, casados e alinhados no protocolo de transfusão maciça, que deve respeitar obrigatoriamente 1 para 1. Um de plaqueta, um de plasma, um de hemácia. A questão 11 da Unesp 2018 traz para a gente, na síndrome da revascularização, após desobstrução arterial aguda no membro inferior, o paciente A. Apresenta alcalose metabólica e hipopotassemia refratária. B. Pode evoluir com edema muscular do membro acometido e necessidade de fasciotomia precoce. C. Deve ser mantido agregado com rivaroxabana no pós-operatório imediato para evitar retrombose. D. Apresenta lise espontânea do coágulo quando sua origem embólica, com evolução mais favorável do que casos de origem trombótica. Ele traz para a gente aqui, basicamente, um paciente que estava possivelmente quadro de choque cardiogênico, mas que ele não explicita muito do paciente, enfim, ele quer algo mais generalizado. O que casa aqui para a gente mais é a letra B, que pode evoluir com edema muscular do membro cometido, necessidade de fasciotomia precoce. Isso decorrente do fator das consequências, principalmente do grau de isquemia e, e dessa isquemia, do edema, que se faz principalmente na face interna do paciente, na face muscular interna, podendo gerar algum tipo de síndrome compartimental. E que nesse tipo, essa liberação, até como eu falei, na face mais interna do paciente, a fasciotomia é o que a questão apresenta, a alternativa correta. Apresenta alcalose metabólica, geralmente acidose metabólica. Hipopotassemia refratária, não, geralmente é hiperpotassemia, devido à isquemia muscular, isquemia celular que esse paciente apresenta. Deve ser mantido agregado com rivaroxabana. A rivaroxabana não é um antiagregante, é um anticoagulante, inibidor do fator 10. E apresenta lise espontânea do coágulo. Não, a gente não espera que apresente lise espontânea desse coágulo. Bom, questão 12. Quais das seguintes afirmações sobre choque está correta? Não é metabolismo da glicose. Não, está correto. O metabolismo celular, na verdade, nesse tipo de paciente, a depender do órgão é mais intenso. Então, há metabolismo de glicose, sim. Há estado de falência de múltiplos órgãos. É uma alternativa que a gente pode considerar. Mas
não há, de fato, assim, uma configuração de choque, né? É, um estado ainda de falência de órgão, né? Esse paciente ainda precisa de múltiplos órgãos. Se ela for realmente extensa ou prolongada, aí sim a gente vai ter algum nível de falência de órgãos, mas é, configurar isso como algo correto ou certeiro não é adequado, né? Não é o conceito, pelo menos, de choque. Não há perfusão tecidual adequada, correto, perfeito. Não há por que a gente brigar com a questão. Lembrar que choque a gente caracterizar por hipotensão, acidose metabólica com aumento de lactato, alteração do estado mental, pele fria e pegajosa, tempo de enchimento capilar maior de 3 segundos e uricúria. E a resistência a antibióticos, não, isso não tem nada a ver. É, a alternativa correta é a letra C, tá bom? E a gente fica aqui com mais uma aula de trauma. Espero que tenham gostado e acertem na sua prova.